Fala pessoal, bem-vindos à Escala Richter. Meu nome é Rafael e hoje eu vou falar para vocês sobre os agregados macroeconômicos. A ideia é partir do que a gente já viu até agora, ou seja, a identidade entre produto, renda e despesa, e falar quais são os componentes de cada uma dessas coisas. De forma geral, a gente já tem aqui algumas definições que já foram feitas, então eu vou tentar relembrar algumas delas. E a primeira delas é que o produto de uma economia, ele é igual à soma dos valores adicionados dessa economia. Esse sigma grande, ele é o símbolo de somatório. Então, se você não sabe, essa aqui é a soma de todos os valores adicionados de todos os setores da economia. Se eu pegar todo o valor que cada setor adiciona, eu chego no produto dela. E esse valor adicionado, ele nada mais é do que a minha produção total menos meu consumo intermediário. Por que a minha produção total não é meu produto, e sim o meu valor adicionado é meu produto? Quando você está produzindo qualquer coisa, você tem, por exemplo, você produz uma mesa, e daí ela usa aço. Se você considerar o preço do aço e o preço da mesa, você vai estar contando o aço duas vezes, porque o aço está incluído dentro do preço da mesa. Por isso que a gente só considera os valores adicionados dela. Essa é uma explicação bem rápida, se você quiser saber um pouco mais dela, lá na aula 1 eu falo disso. A gente também tem as rendas. E a renda da economia, a gente está simplesmente falando que é a soma das rendas. A gente vai entrar em mais detalhes de como é isso, mas no geral o que a gente definiu até agora é que essa é a soma de salários, lucros, juros e aluguéis. A gente vai ser um pouquinho mais específico sobre o que isso significa e tentar incluir outros agentes para vocês entenderem melhor. E a despesa, ela é simplesmente uma destinação do produto de um produto. Essa destinação, o que ela quer dizer? Sempre que eu tiver um produto, esse produto vai parar em algum lugar, nem que seja parar num estoque. Então, se alguma coisa está sendo produzida, algum valor está sendo adicionado, ele vai ser alocado de alguma forma. E essa forma que ele está sendo alocado é a despesa. Ao mesmo tempo, sempre que eu adiciono algum valor, eu tenho que remunerar algum fator de produção. Então, sempre que eu tiver algum valor adicionado na minha economia, isso vai ter que, de alguma forma, virar algum tipo de renda. Então é por isso que essas três coisas acabam sendo idênticas, só formas diferentes de olhar a mesma coisa, que é o nosso produto, o PIB. Agora que a gente fez essa rápida introdução, vamos falar sobre os destinos dos produtos e a gente está tentando construir o que é a despesa da economia. A primeira coisa que a gente vê é o consumo das famílias. E o consumo das famílias é o gasto que elas têm com bens e serviços. Então, o corte de cabelo que elas compram, o biscoito que elas compram, no geral, essas coisas estão aqui incluídas e a gente vai denotar isso por C. Além disso, a gente tem os gastos do governo, que eles são definidos normalmente como o custeio do governo e os gastos que o governo tem com bens e serviços. Aqui, coisas como, por exemplo, um Bolsa Família, que é uma transferência de renda, não entram. A transferência de renda é uma outra coisa, o subsídio é uma outra coisa. Esse daqui é o gasto do governo com bens e serviços. Além disso, a gente tem um investimento, e o investimento ele precisa de um pouco mais de explicação. O investimento, em macro, ele tem uma ideia um pouquinho diferente do que a gente costuma ter quando a gente está falando no dia a dia de investimento. A gente não está querendo aqui falar sobre o fundo que você está colocando, sobre as ações que você está comprando. Apesar de algumas vezes ações estarem inclusas no investimento, como numa oferta inicial e coisas assim, no geral a gente fala que é um investimento quando a gente está acrescentando a capacidade produtiva da nossa economia. E o principal termo desse investimento é o que a gente chama de formação bruta de capital fixo. Essa formação bruta, ela é o aumento da capacidade produtiva de fato da economia. Então esse aumento ele vai ser a parte principal do investimento, mas ainda existe outra. Além da formação bruta, a gente também tem a variação de estoques. Então quando a gente tem alguma produção que ela não vira consumo final, ou seja, ela não vira nenhuma dessas duas coisas aqui, que a gente chama de consumo final, ela vira estoque. Então isso
Esse estoque, ele já existia, já existe algum tipo de estoque, e os estoques eles vão e vêm. E quando a gente está acrescentando aos estoques, a gente está tendo algum tipo de investimento. Então essas duas coisas aqui vão formar o nosso I, os nossos investimentos. Além disso, existe um último destino na nossa economia, que são as exportações. É vender os bens e serviços da nossa economia para pessoas que não vivem na nossa economia, que são de outras economias. Agora que a gente falou desses destinos dos produtos, a gente chega que os destinos eles são iguais a C mais I mais G mais X. Muita gente que já estudou macro fica um pouco desconfortável com isso, porque falta um termo, que é o menos M, ou seja, as importações dessa economia. Por que que M não está fazendo parte dos destinos? M não é produção do nosso país. As importações, elas são produções feitas por outros países. Então, quando a gente fala dos destinos dos produtos, a gente não pode incluir M aí. Só que o que acontece? Se a gente for medir o PIB, e o PIB ele é as destinações dos produtos, essa é a ótica da despesa, se eu for pegar dados de consumo, eu vou sempre encontrar uma pessoa que comprou algum tipo de importado. Só que o importado não faz parte do PIB. Então, eu tenho que tirar desse valor aqui importações. Porque daí eu corrijo esse defeito que esse meu agregado tem. Daí muita gente vai e me pergunta, mas por que você não faz direto? Por que a gente só não define assim por simplicidade? Porque o que acontece é que essas estatísticas elas são um pouco difíceis de conseguir. Desagregar elas é difícil. Então é muito mais fácil você pegar tudo que é consumido e tirar importações do que ficar vendo o consumo de cada coisinha e ver o que é importado e o que não é. Nos outros agregados, no investimento, gastos governo X, também acabam se incluindo importações. Mas é muito mais fácil de ver o porquê quando a gente fala disso aqui. Só que daí, a gente tem que tomar um cuidado. Quando a gente acrescentou esse termo, muita gente passa a interpretar da seguinte forma. Se a gente aumentar importações, o nosso PIB cai. Essa interpretação ela não está correta, de jeito nenhum. Ela com certeza não está correta. Deixa eu tentar explicar. Quando a gente constrói esse sistema ele é um sistema de definições, ou seja, como a gente está definindo as coisas. A gente definiu o PIB fazendo uma lista exaustiva de tudo que pode ser PIB. Aqui não existe relação de causa e efeito entre as coisas. Então, basicamente, eu não posso, sem uma teoria envolvida, dizer que aumento de importações causa queda no PIB. Isso não está explicitado aqui. Esse tipo de interpretação não é possível, com base nesse sistema. E para tentar fazer as pessoas entenderem isso, às vezes é mais fácil mudar a forma dessa equação para essa forma aqui. Imagina que o investimento ele vai ser o PIB menos C, menos G, menos X, mais M. Você diria, nesse caso, que quanto mais você importa, mais você investe? Isso para as pessoas parece muito menos natural, na verdade. Um pouco difícil de concluir isso. Ou imagina que quanto mais você exporta, menos você investe. A gente também não pode dizer isso. Então, essas conclusões elas não podem ser tiradas a partir desse sistema. A gente basicamente está tirando importações não porque elas reduzem o PIB, mas porque elas não são PIB. Essa é a ideia. Agora, a gente já teve definições boas do que é a ótica da despesa e a ótica do produto, então vale a pena falar um pouco sobre a renda. De forma geral, essas são as variáveis que a gente está falando quando a gente fala de ótica da renda, então vamos tentar ver cada uma delas especificamente. Primeiro a gente fala de renda líquida do governo. E o governo ele tem renda a partir de impostos ou outras receitas e ele gasta parte dessa renda com transferências e subsídios. O que eu estou querendo dizer aqui? O governo tem impostos diretos, que são impostos em que ele cobra efetivamente de quem paga, como imposto de renda,
tem impostos indiretos, que ele cobra indiretamente de quem paga. Por exemplo, o ICMS, a pessoa paga o ICMS para a empresa e a empresa repassa o ICMS para o governo. Por isso que ele é indireto. A gente tem outras receitas, e essas outras receitas são, por exemplo, dividendos que o governo tem, aluguéis que o governo recebe, coisas assim. E o governo decide direcionar parte dessa renda para transferências, por exemplo, um Bolsa Família é uma transferência, e para subsídios, que é um repasse para uma empresa equivalente à transferência, mas com o objetivo da empresa realizar algum tipo de objetivo. Quando a gente for usar essa equação, a gente vai definir ela dessa forma. Mais org menos transf menos sub. Essa é a equação que a gente vai usar para a renda líquida do governo. Acaba sendo uma sopa de letrinhas, mas as pessoas vão se acostumando. Além disso, a gente tem a renda líquida enviada ao exterior. Essa renda ela tem a seguinte ideia. Aqui no nosso país, existem fatores de produção do exterior. Existe um alemão trabalhando aqui, existe um italiano que trouxe uma máquina para cá, e sempre que um fator de produção é empregado, a gente tem que pagar uma renda para isso. E como que a gente paga essa renda? Enviando algum tipo de renda para o exterior. Essa renda enviada ao exterior é exatamente esse valor que a gente está falando. Só que existe algo recíproco. Existem também brasileiros que trabalham no exterior e que recebem renda. Então essa renda é recebida do exterior, ela é enviada para o Brasil de alguma forma, e o líquido entre essas duas coisas, e por isso que a gente fala de renda líquida enviada ao exterior, ou seja, um menos o outro, é o que a gente vai definir pela nossa RLEE. Então, a renda líquida enviada ao exterior é a renda enviada ao exterior menos a renda recebida do exterior. Essa é a nossa definição. Além disso, a gente tem as transferências unilaterais, que elas são envios de renda, efetivamente, é um envio de renda, mas isso é diferente da renda porque ela não remunera nenhum fator de produção. Ela não tem essa relação entre de remunerar um fator de produção. Ela é unilateral, ela não tem contrapartida real aqui. Você pode pensar, por exemplo, uma ajuda externa. Um país está com problemas, você envia dinheiro para ajudar ele, então isso acaba sendo uma transferência. Além disso, a gente tem a renda privada disponível. E essa renda privada disponível é basicamente o que as famílias têm para gastar. Ou seja, o que as pessoas da nossa economia têm disponível para consumir, ou poupar, ou qualquer coisa assim. Além disso, a gente tem uma outra definição de renda, que é a renda nacional bruta. E vamos definir rapidamente o que é essa renda. Ela é definida dessa forma aqui. Ou seja, a nossa renda nacional bruta, ela pode ser escrita como o PIB depois que a gente tira a renda líquida enviada ao exterior. Para que fazer isso? Quando a gente está falando do PIB, a gente fala de toda a produção aqui, inclusive com fatores de produção que não são brasileiros. Quando a gente fala desse valor aqui, a gente está falando só dos fatores de produção brasileiros, entre aspas. Para chegar de um valor para o outro, a gente precisa colocar, olha, quais foram as remunerações que foram enviadas para fatores de produção estrangeiros e quais rendas foram pagas a fatores de produção nacionais. Quando a gente faz essa correção no PIB, a gente chega na renda nacional bruta. Alguns países, como os Estados Unidos, durante muito tempo, usaram essa definição aqui para reportar o desempenho da economia. Hoje, a maioria dos países usa essa. A grande maioria. É muito raro reportarem essa aqui. Mas ela é útil, no sentido de que a gente sabe efetivamente quanto de renda está sendo enviado para o exterior, qual que é o tamanho da produção feita pelos fatores de produção nacionais. É uma estatística útil, no geral.
A partir dela, a gente constrói uma outra definição, que é a renda disponível bruta. E essa renda disponível bruta é a renda nacional bruta mais as transferências unilaterais. Além disso, a gente pode chegar numa outra definição de renda disponível bruta e ela vai ser dessa forma aqui. Ela é renda privada disponível mais a renda líquida do governo. O que esses dois termos aqui estão dizendo? Olha, pega a renda dos nacionais, ou seja, do setor privado e do setor governo. A renda que a gente tem disponível para gastar, a renda disponível bruta, é a renda privada disponível mais a renda líquida do governo. Um país, ele só tem esse aqui, o que ele tem disponível para gastar é a soma dessas duas coisas, basicamente. Não pode ser maior que isso. Então essa é uma definição exaustiva do termo. Se a gente for construir uma outra forma de olhar para isso, a gente vai ter que a renda privada disponível mais a renda líquida do governo vai ser igual à renda nacional bruta mais ou menos transações unilaterais. A gente usa esse mais ou menos porque a gente não sabe se as transferências unilaterais são positivas ou negativas. Então, por conveniência, a gente já coloca mais ou menos para não se confundir. Só que daí, usando a definição que a gente tem aqui, onde que a gente chega com isso? A gente vai ter que o PIB ele vai ser igual à renda privada disponível mais a renda líquida do governo mais ou menos as transferências unilaterais mais a renda líquida enviada ao exterior. E com isso, a gente chega no nosso PIB pela ótica da renda. Ou seja, que tem todas as rendas possíveis. Agora que a gente definiu quais são as rendas da economia, a gente pode finalmente definir o que é a poupança. E lá atrás, eu mencionei rapidamente que a poupança é tudo aquilo que as pessoas não gastam. Ou seja, eu pego as rendas, tiro o gasto e daí eu chego na poupança equivalente. Então eu posso definir a poupança como a soma de três coisas. É a poupança do governo, é a poupança privada e a poupança externa. Que são todos os agentes da nossa economia, se a gente for pensar. A nossa poupança privada, ela é definida da seguinte forma. Nossa poupança privada é a nossa renda privada disponível menos o consumo. Ou seja, é a nossa renda menos o nosso consumo. Simples de perceber. A nossa poupança do governo, ela é o quê? A poupança do governo é a renda líquida do governo menos os gastos do governo. Também é simples de perceber. Uma que é um pouquinho mais difícil de definir e que normalmente causa um pouco de desconforto nas pessoas é a poupança externa. A poupança externa ela é definida dessa forma aqui. Ela é M menos X mais a renda líquida enviada ao exterior mais ou menos as transferências unilaterais. O que é importante mencionar aqui? Quando a gente está falando da poupança externa, a gente está olhando como se a gente fosse o resto do mundo. É a nossa visão de como essa poupança é definida. Essa aqui é a poupança do resto do mundo. Então, quando alguma coisa sai do nosso país, algum valor sai, a poupança do resto do mundo sobe. Por isso que as importações entram com valor positivo e as exportações entram com sinal negativo. Quando você tem importação, você aumenta a poupança externa. Quando você tem exportação, você diminui a poupança externa. Essa que é a ideia que a gente está tendo aqui. Quanto maiores forem as importações, mais poupança externa você vai ter. Tudo mais constante. Mas, existem outros termos aqui. Existe a renda líquida enviada ao exterior, também existem as transferências unilaterais, que vão seguir essa mesma lógica. O que a gente faz com isso? Olha, a gente acabou definindo todos esses tipos de poupança e daí a gente pode finalmente definir uma das coisas mais importantes na macroeconomia, que é a identidade entre a poupança e o investimento. Então, pega o PIB,
pela ótica da despesa que a gente definiu e o PIB pela ótica da renda que a gente também definiu. E daí a gente chega na seguinte definição. O PIB, ele é C mais I mais G mais X menos M. Mas ele também é a renda privada disponível mais a renda líquida do governo mais a renda líquida enviada ao exterior mais ou menos as transferências unilaterais. Ok? O que a gente faz com isso, então? A gente pode passar alguns termos para o outro lado da equação e chegar nisso aqui. O investimento ele vai ser a renda privada disponível menos consumo. Ele também vai ser a renda líquida do governo menos G. Ele também vai ser a renda líquida enviada ao exterior, mais ou menos as transferências unilaterais, mais M, menos X. O que são todas essas coisas aqui? Isso daqui é a poupança privada, isso daqui é a poupança do governo, e isso daqui é a poupança externa. E com isso, a gente chega que o investimento ele tem que ser idêntico à poupança. Ou seja, essas coisas são iguais. Elas são só formas diferentes de ver a mesma coisa. Eu acho que esse aqui, se você está arrepiado, talvez a única forma de consertar isso seja curtindo o vídeo e seguindo o canal. No mais, o que isso aqui significa? A gente vai ter que criar algum tipo de teoria para dizer o que isso aqui significa. Mas essa daqui vai ser uma das bases para muitas coisas que vão vir na macroeconomia nos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.